Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte desta adorável entrevista da Mari, onde ela responde as nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. Bom proveito! Mari, muito obrigado por esse relato das duas EQMs maravilhoso. Vamos agora às muitas perguntas que temos para fazer para você. Eu vou tentar fazer pela ordem. Primeiro eu vou fazer sobre a primeira EQM, tá? Só para entender, você pisou no prego, a madeira foi deixada no meio do capim com os pregos para cima. Você pisou, entraram 2 pregos no seu pé, quase vararam, praticamente vararam o pé. E esse desmaio que você teve foi ali mesmo ou a tábua era pequena e você conseguiu ir se rastejando para outro lugar? Não consegui. É bem grande, ripões. O pessoal que trabalha com isso, você vai entender. É ripão, assim, que eles compram de 4 metros, depende do... Eu creio que era 3 metros, que é de uma distância de uma coluna para outra. Eu não consegui. Eu furei, pá, desmaiei. Você se lembra de ter ficado um tempo antes de desmaiar ou a última coisa que você se lembra foi da dor e logo desmaiou? Eu creio que eu furei e desmaiei. E a sua mãe, quando encontrou você estava ali ainda? Estava, foi ela que arrancou o prego do meu pé. Deu até trabalho para ela. Você comentou que a sua mãe normalmente voltava às 8 da noite, mas naquele dia, excepcionalmente, você não sabe por quê, ela chegou no meio da tarde. Na verdade, ela nem entrou dentro de casa. Ela foi lá onde eu estava. Sem razão aparente. Mas quando eu voltei, eu comecei a chorar e gritar. Talvez por isso. Ah, você a viu chegando e começou a chorar e a gritar. Não, quando eu voltei desse local que eu estava. Quando você voltou desse local onde você estava, a sua mãe não tinha chegado ainda? Foi simultâneo. Quando eu voltei, eu já comecei a chorar e gritar. Meu pé, tô preso e tal. E aí ela apareceu. Mas ela estava chegando. Ela não tinha nem entrado dentro de casa. Tá, aí você foi para um local onde você disse que tinham 2 seres. Você disse que eles eram meio esquisitos, tinham um timbre esquisito e o lugar era esquisito. O esquisito é meu, né? Pergunto a você, tente, por favor, nos descrever esse ser. Eles não eram com feições humanas como nós conhecemos? Não era, não achei que fosse. É metálico, meio transparente, mas meio metálico, sim. Qual a altura deles? A mesma que a sua? Um pouquinho mais alto que eu. Não era muito altão, não. Um pouquinho mais alto. Mas eu não como é que eu sei? Eu lembro dessas cores assim. Deixa eu me perguntar assim, detalhar como que é o rosto. Não sei. Como que é os olhos. Não lembro. Do que você se lembra? Eu lembro da cor e da feição, né? Não os detalhezinhos. Que o local não era um local que me agradou. Eu não vi lá árvores, eu não vi árvores. Eu não vi o verde, porque eu tive outra experiência mais de vida, de coisa bonita, assim. Não achei, não senti sensação boa. Você viu o chão? Não lembro. Você estaria, de repente, num espaço onde você não via nada, só via uma neblina, alguma coisa assim? Eu creio que espaço mesmo, espaço sem chão. Não lembro do chão, entende? Mas a sensação sua não era boa. Não. Você diz que não viu olhos. Eles tinham cabelos, você se lembra disso? A cabeça era do mesmo tamanho que a nossa? Não lembro. E sobre o timbre deles? Me explique um pouco sobre isso. Que incomodava, que incomodava a voz, assim. Me incomodou. Muito fininha, muito aguda. E quando você apareceu nesse local,
Eles vieram até você ou simplesmente já estava tudo colocado, cada um no seu lugar, você e eles? Eles já estavam lá, eu que cheguei lá. E eles já estavam olhando para você quando você olhou para eles? Não, não. Eles estavam entre si. Tipo que estava existindo um diálogo. Desculpe, eu não entendi. Pode falar de novo? Eu entendi que estava acontecendo um diálogo entre os dois. E tinha um maior que o outro, né? Nem os dois não eram do mesmo tamanho, não. Aí eles notaram a sua presença? Isso. Você não gostou muito deles, mas você sentiu algum tipo de animosidade? Como se eles não estivessem gostando de você, alguma coisa assim? Não. Não senti que eles não gostassem de mim, não. Não senti isso, não. Eu senti que eles estavam desenvolvendo... Eu senti, né? Que eles estavam desenvolvendo um serviço. Era como se eles estivessem prestando um serviço para alguém. De estar me dando um alerta, né? Um conselho. Como se eu estivesse tendo que estar aprendendo uma coisa pela dor. Né? Que é a dor de estar ali num lugar que eu não gostei. Com dois seres que eu não me identifiquei. Mas eles não tinham nenhuma, como é que pode dizer, autoridade ou condições, nem sequer chegaram perto de mim, para ser sincera. Ficamos uma certa distância, mas eu entendi tudo. Até o recado, que foi o maiorzinho que me deu o recado, que o porquê que eu estava ali, e o que eu tinha que obedecer nas coisas mais que parecia... né, básicas, vou desobedecer isso aqui porque não tem problema, é uma coisinha. Tipo, eu entendi isso, né, que eu desobedeci a mãe numa coisinha pequenininha assim, mas tem uma consequência. Entendeu? Parece pequena, dizer assim, olha, eu não quero que você vá brincar no quintal do vizinho, tal, eu quero que você fique aqui cuidando da sua irmã com a sua irmã, e eu ir lá e desobedecer, porque minha irmã tá dormindo, não vai nem ver, eu vou brincar aqui, minha mãe chega tarde mesmo, não vai. Então parece que não tem consequência, mas tem uma consequência. É interessante que da forma como você conta, é como se você fosse uma surpresa para eles também, o seu aparecimento. No entanto, eles tinham um recado muito específico e muito pessoal para você. Ou seja, eles sabiam tudo o que estava acontecendo com você também. Então, de uma certa forma, me faz pensar que não era tão por acaso assim que eles estavam por ali. Por isso aí é que eu também acho que não, né? Acho que estavam ali cumprindo uma função. Você falou em algum momento, por isso que você está aqui, alguma coisa assim, me leva a entender que eles precisavam passar esse recado para você de alguma forma. Isso. Nem que fosse causada uma EQM, você acha isso possível? Para que eles pudessem falar com você? Na verdade, isso. Que a gente não leva a sério os pequenos sinais também, né? Em vida, às vezes, precisa passar por isso. Creio que deve de ser isso. Mesmo sendo criança. Porque, assim, nós, adultos, temos a nossa cabeça que a criança, ela não entende que ela está fazendo de errado, que uma criança, ela desobedece, mas, tudo bem, porque é criança. E lá na CQM, como eu fui chamada meio que atenção por estar ali por essa razão, eu entendo que lá do outro lado as coisas não é bem assim, não. Você tem consciência que está errado? Então tem consequência. Desculpa, mas é a analogia que eu consigo fazer. Porque senão eu não teria que ido para lá. É como se lá você não fosse criança da mesma forma como era aqui? Acho que sim. Talvez isso. Maria, eu não entendi muito bem quando você falou de macaxeira, que é mandioca ou aipim. Ela foi usada de alguma forma para cuidar do ferimento? Ou então me explique como é que foi cuidado esse seu ferimento, porque normalmente você teria que ir para o hospital, você precisaria tomar vacina antitetânica, alguma coisa assim. O que aconteceu? Minha mãe não tinha tempo de levar. Ela só teve aquele dia lá, não sei por qual motivo, como eu falei, ela chegou cedo. Ela fez os tratamentos que se faz em casa. Colocou
sei lá, fez tratamento em casa. Ela tinha umas folhas você ouviu falar folha de algodão? Algodão? Fazer compressa com folha de algodão, botou o pé pra cima, dizia que precisava me levar para tomar a vacina de antitétano, mas não tinha tempo, porque eu não podia faltar trabalho. Acabo falando, vou pedir para sair cedo amanhã, mas nunca chegava cedo. O tempo passou aí e eu fiquei boa sem precisar tomar. E creio que deve ter dado remédio, sim, mas em casa. Vamos agora então passar para a segunda EQM. Queria fazer a seguinte pergunta. Mais tarde, aquela boneca que você viu acima do telhado foi recuperada? Foi recuperada. Foi recuperada, sim. Ela caiu numa chuva ou alguém tirou de lá? Numa chuva. Não, ela caiu. Demorou um pouquinho. Ela caiu. Porque lá na minha terra tem uma chuva com muito vento, de vez em quando. E ela caiu. Eu disse pra minha irmã. Eu disse pra ela, você onde tá tua boneca? Quando um dia. Como? Eu sei, tá ali em cima, assim. Não se preocupe, quando chover, a gente vai pegar. Vai dar uma chuva, vai dar um vento, nós vamos pegar tua boneca. Então eu digo a você que, mais uma vez, temos uma prova matemática, científica, numa entrevista, de que a consciência ela não está restrita ao corpo, porque você estava ali, na sua casa, engasgada, praticamente desacordada, e você estava vendo uma boneca em cima do telhado. Isso é uma prova matemática, científica, de que a consciência não está restrita ao corpo. É muito importante essa sua informação. Agora eu quero saber o seguinte, você saiu do corpo e você se viu acima do telhado. Você sentiu o atravessar da laje? Ou das telhas? Não. É como se não existisse. Eu estou saindo e de repente já estou assistindo tudo acima do telhado. Foi assim? Eu me classifico hoje como uma energia. Como eu virei uma energia. Energia tu não vê. Ela tá aqui na lâmpada, né? Acendendo essa lâmpada aqui. Então isso me faz perguntar se você olhou para si própria, estando fora do corpo físico, e se você viu algum tipo de corpo, nem que seja transparente. Não vi. Você era só um ponto de vista, você era só um olhar. Sim, mas quando eu encontro meu irmão, que eu vejo que ele é um humano, eu me vejo humana. Ali naquele momento é como se eu tivesse voltei para mim mesma. Eu até me identifico, eu até sei que eu tenho uma mãe, que eu tenho uma irmã, que ele é meu irmão. Como se voltou a minha referência ali, aquele encontro. Mas até lá eu sou como um pontinho mesmo, uma energia. Mas você contou que quando você atravessou o telhado, até aquele momento você ainda sabia quem você era. Você viu a boneca da sua irmã. Só quando você foi para perto da nuvem é que você se esqueceu de toda essa realidade aqui. Então eu pergunto, naquele momento em que você ainda se lembrava da sua mãe, de você mesma, ou não sei se de você, mas pelo menos da sua família, nesse momento você achava que tinha um tipo de corpo ou você era só um ponto de vista? Eu era só um ponto de vista. Nesse momento, eu não estou no telhado, eu sei que eu sou eu. Sei que eu tenho uma mãe, que tem irmã, né? Tanto que eu digo, olha a boneca e tal. Ali eu tenho consciência que eu existo enquanto humana, né? Mas ali eu não vejo meu corpo, não me sinto corpo ali, eu me sinto como um ponto de vista, como você está falando. E é isso que eu identifico, que eu tô falando para você, que eu identifico, hoje fico tentando buscar uma explicação, eu me entendo como uma energiazinha. Uma energia não sólida, né? Porque se te atravessa uma coisa sólida, você, entendeu? Porque ó, no telhado é sólido. Então vamos centrar nessa questão. Quando você foi para cima do pé de Tucumã, que você sentiu estar acima dele, naquele momento, você se referiu a estar acima dele só como ponto de referência geográfica ou você, naquele momento, sentia ter algum tipo de peso, algum tipo de formato? Não sentia como tipo de formato, não. É como referência de visão.
E quando você desceu de novo e foi ver o seu corpo e que você se achou bonita, naquele momento, da mesma forma, você só voltou a sentir ter uma espécie de corpo quando viu o seu irmão. Exatamente. Mas a sequência é o seguinte: quando eu volto das nuvens, a primeira coisa que eu faço é ver o meu corpo ali e faço essa autoanálise. E depois que eu vou para a árvore. Entendeu? Essa é a sequência. Mas em todo momento é como se fosse só aquela visão, um ponto de visão. Agora, quando você se encontrou com seu irmão, você sentiu ter corpo ou simplesmente você conversou com ele como conversaria normalmente, mas nem pensou se você tinha ou não um corpo? Ali eu senti, não é que eu senti ser corpo, mas é como se eu tivesse me visto também, como se fosse corpo. O seu irmão, falando nisso, ele parecia ter os mesmos 10 anos que ele tinha quando faleceu? Era um homem, feito um homem. Mesmo assim, você o reconheceu? Automático, sem precisar falar. Se você fosse me contar a idade que ele tinha, qual você chutaria? 20. Chute. Mas eu creio que uns 20. Inclusive, eu ia pedir uma coisa da minha mãe para trazer para cá hoje, mas eu acabei esquecendo que eu ia pedir essa calça para mostrar para vocês aqui. A calça dele, que ela guarda até hoje. Que é aquela que ele tava vestido, mas ele já tava vestido e a calça cresceu junto com ele. Nenhum momento eu pensei, tô morta. Engraçado. Nenhum momento eu pensei, tô morta. Tô me divertindo, tá legal. Eu creio que tudo é providência de Deus. Deus mandou aquele irmão que tem uma ligação, teve uma ligação em vida, de cuidado comigo. Eu era apenas um bebê quando ele se foi, tinha 6 meses. A árvore que fala comigo, mas eu creio que aquela árvore fosse uma autoridade divina, mas ela apareceu em forma de árvore. Eu acho que tudo pra mim não cair nessa tô morta, né? Talvez, eu fico pensando isso. E manda aquele irmão, porque tem uma ligação, uma identidade ali, tanto que quando ele aparece eu volto a ter ciência de mim, que eu sou da terra, que eu tenho uma casa, que eu volto para minha casa, que eu tenho uma família, que eu tenho uma mãe, né? E eu disse para ele, eu voltei porque eu achei que você fosse ficar, né? Eu só voltei porque eu achei que você fosse ficar. E é verdade, eu tava me divertindo, tava legal voar, subir e tal, conversar com as plantas. Eu só voltei porque nada foi mais interessante que voltar com ele ali. Talvez Deus colocou, vou colocar ele, porque vai ser difícil convencer ela a voltar com ele, não? Ela volta de boa, depois de ter sido isso. Acho que é coisa que passa na cabeça da gente. Quando você desce e vê o seu corpo e tem aquela reflexão sobre o fato de você ser bonita, que você escolheu isso, você escolheu a sua altura e que você fez uma reflexão sobre o comprimento da saia, eu pergunto, era você maior conversando com você, a parte de você que estava naquele corpo, ou era alguém mais falando para você isso? Eu sinto que era eu mesma falando para mim mesma. Eu fora de mim com uma sabedoria maior, com um entendimento maior, com uma amplitude de valores, falando para eu, o corpo ali. A questão da identidade que eu estou querendo abordar, que é o seguinte, você falava, você é bonita, você fala você, não eu sou bonita. É como é que fica essa questão de essa consciência maior, que é você também, falar para uma consciência menor, que é você também, mas existe uma espécie de diálogo, onde existe o eu aqui grandão e você que é o eu aqui pequeno. Como é que é isso? É isso. É isso. Eu tenho certeza que era eu mesma falando para mim mesma, só que aqui fora eu creio que todo mundo vai passar por isso quando for. Vai perceber que tem valores bem maior que você aqui fora valoriza,
que você aqui dentro não consegue enxergar esses valores, porque a beleza que eu aqui estava vendo deu aqui, para ser sincera, hoje eu fico olhando minhas fotos e eu continuo achando assim, nem era bonita, nem era tão bonita assim, mas eu aqui fora achei lindo, achei linda, eu achei sem defeito, perfeita. O que eu achei imperfeito foi a insatisfação. A minha insatisfação eu achei feio, imperfeito. Motivo de um saculejo mesmo. Ei, reflete aí nesse teu conceito. Então eu acho que todo mundo vai passar por esse conceito de sair. Quando sair vai ver que muitas das coisas que valoriza, ou que critica, ou que fica buscando, vai ver que era pequeno, que tem algo maior aqui, que a beleza é bem maior. As tuas atitudes, a tua postura, a tua satisfação diante da vida, é isso que é a beleza. O valor muda. Você aqui fora, os valores mudam. O que tem valor aqui, você aqui fora, não é os mesmos que muitas pessoas têm quando tá aqui dentro do seu corpinho. Tipo assim, a árvore. Quando eu tô na árvore, o que é valor lá pra árvore? O amor, o carinho, a ternura. Eu já ouvi em várias entrevistas essa questão da pessoa fora daqui sentir que tinha um conhecimento maior. Você comentou de você voltar, ver o seu corpo e naquele momento você tinha um entendimento mais profundo das coisas. Eu pergunto, esse entendimento você sentiu naquele momento que ia para outras áreas também, como se você entendesse naquele momento o porquê de você estar no planeta Terra, ou o porquê da existência de tudo e de todos? Você tinha uma compreensão existencial maior? Eu creio, me traz também uma reflexão. A pergunta me faz pensar em algo que eu não tinha pensado antes, entendeu? Eu creio que sim, naquele momento ali eu estava olhando com uma sabedoria maior daquela pessoa ali. Explicando, nós precisamos, por razões de força maior, mudar do local de gravação. Muito obrigado, Mari, por toda a sua disponibilidade, que é maravilhosa. Vamos seguir então. Queria que você continuasse com aquela reflexão que você começou a fazer. Olha, a minha reflexão é de uma maneira bem geral. Quem vai assistir, eu gostaria que parasse também para pensar nisso. Eu percebi que quando você sai do seu corpo, a sua consciência, alma ou espírito, como vocês quiserem chamar, é livre, né? Quando você sai do seu corpo, você adquire uma consciência, um valor, os teus valores mudam, tá? Então, eu sei que você vai no final perguntar assim, o que você queria deixar como... Sempre tem uma pergunta final, mais ou menos isso, né? Como que você gostaria de dizer. Eu diria isso, não se preocupe com a questão do morrer. Morrer acabou. Não acabou, é o contrário, é o início, somos infinitos. Foi o que eu entendi lá fora. Uma das coisas que eu comentei com você, que vem informações intrínsecas, passei para esse aqui, me vem informações intrínsecas nas duas, que não foi dito, que não foi me falado, mas é intrínseco, que vem junto com você. É como você olhar para um copo d'água e ver que ali é água. É que somos infinitos, tá? Não existe fim. Existem mudanças de fase, de dimensão, como queiram chamar. Infinitos você se refere ao tempo, ou seja, eternos, é isso que você quer dizer? Eternos. Somos eternos. Então, o que temos que nos preocupar? É com as nossas ações, nossas atitudes aqui na Terra. E isso tem que ser motivo de vigiar, quer dizer, vigilância. Como é que eu estou
vivendo, como é que eu estou lidando com as adversidades que está aparecendo na minha vida. E isso tem que ser motivo de você ponderar o tempo todo e ver como é que eu vou agir diante disso, porque você vai continuar existindo quando esse corpo aqui falhar, quando esse corpo aqui ficar inanimado. Você diria que esse esquecimento, digamos assim, esse esquecimento de parte do nosso conhecimento, quando você tem essa experiência aqui na Terra, digamos assim, ele é necessário para o tipo de aprendizado que nós vamos ter aqui? Eu bato na tecla do livre-arbítrio. Se eu volto com todo esse entendimento que eu estava lá fora para cá, eu não estou tendo o livre-arbítrio de decidir dar o melhor de mim. Eu estou dando o melhor de mim porque eu sei que eu vou ter uma recompensa ou uma consequência. E à medida que eu vigio por livre-arbítrio, mostra que eu desenvolvi bem o meu papel, sem precisar de uma pressão de fora para isso, mas sim porque da minha índole, porque é de mim vir o meu aprendizado. Eu vou passar a analogia para o lado da minha profissão. Eu dou aula, eu explico a matéria durante o semestre inteiro, um certo dia terá uma prova, né? Esse aluno que vai fazer a prova sem colar, porque prestou atenção, porque desenvolveu os exercícios, entendeu? Aí vai lá, faz a prova e eu corrijo a nota dele é 10, 8, 9. Eu vi que houve um aprendizado. Ele não colou, ele teve um aprendizado. Diferente desse outro aluno que vai lá no dia, faz a prova, mas está aqui com o livro aberto, colando, entendeu? Aí a nota dele não é a nota realmente que ele mereça ter, entendeu? Que fruto de um conhecimento, que eu quero dizer isso. Não é fruto de um conhecimento, fruto de uma cola, de uma arbitrariedade. Então, o livre-arbítrio é isso, é um aprendizado. Você precisa não saber, ter essa consciência de aprendizado como é fora do corpo, porque você veio para cá para aprender de forma orgânica, digamos assim, entendeu? Usando o seu exemplo, quando você tem esse conhecimento maior, você sabe que nessa sala de aula onde está tendo a prova e onde estão o aluno que não cola e o aluno que cola, está cheio de câmera. Se você sabe que tem câmera, você não vai colar. Mas você não vai colar não porque você acha que isso é errado, e sim porque você sabe que estão vendo. Então não existe exatamente o livre-arbítrio, porque você sabe que tudo, você sabe já das consequências e tudo mais. E quando você vem para cá sem saber que existem essas câmeras, você vai escolher ou não fazer a prova sem colar por uma decisão sua. Assim, e não porque você sabe o que vai acontecer. É esse tipo de treinamento de livre-arbítrio que você está querendo nos explicar? Isso, você é perfeito, me desculpa, eu tenho dificuldade mesmo de... Você explicou super bem. Eu só quis detalhar de uma forma que eu checasse se eu tinha entendido corretamente. Correto, é porque assim... Ou seja, em resumo, o que você está dizendo é que nós sabermos menos nessa experiência do que de fato sabemos é necessário para o nosso treinamento de livre-arbítrio. Exatamente, perfeito. Você coloca tão perfeito, me perdoe, gente. Mas é muito legal ser entrevistado por você, porque você ajuda demais. Você chegou nas primeiras nuvens e você escutou a voz da sua mãe. E você não reconheceu que era a sua mãe. Naquele momento você pensou, mas que desespero é esse? Então você desceu por uma curiosidade. Foi isso, desci por uma curiosidade. Mas eu entendo que essa abertura de
de canal para me poder ouvi-la foi providencial, porque senão eu ia embora, né? Então, mas você não se sentiu acompanhada por ninguém até esse instante, né? Não me senti acompanhada. Foi pura intuição de ir pra cima, de subir na vertical. Ok, aí você desceu, teve toda aquela coisa e você foi para o pé de Tucumã. Depois da minha autoanálise, eu fui pro pé de Tucumã, que nem existe mais. É um incrível ele. Esse pé de Tucumã, ele tinha uma voz específica, mesmo sendo mental a voz? Masculina, Jovem, adulta, velha? adulta, ternura, amor, aconchego, tudo sentimento bom que você possa imaginar. Felicidade. Como se um tivesse no outro. É tão esquisito dizer isso. Como é que alguém tá em mim e eu tô em alguém? Ou algo, né? Mas isso traz uma questão muito interessante. Você sentiu em algum momento pertencimento, ou como você dá a entender nesse momento, você sentiu que tudo era uma coisa só, que você fazia parte daquilo e que tudo era uma coisa só? É isso. Você é eu sou você. E o que é importante, pequenas coisas. Olha, Carlos, a gente, por mais despreocupado que seja com posição, com família, com bens materiais, por mais que pensamos que somos desapegados, você só vai ter essa noção quando você tá mais próximo desse outro lado. Porque lá é o desapego total de posição no teu emprego. Eu não tinha emprego, eu era criança, mas eu tinha, né, uma posição de filha, uma posição de classe social, porque naquele momento ali nós éramos uma família muito humilde, não que nós ainda não somos, mas graças a Deus as coisas melhoraram. Mas lá fora isso não tem importância. Quem tu é financeiramente, quem é tua mãe, e se tu é belo fisicamente nos olhos daqui, pra lá tu é belo do mesmo jeito, sabe? Queria te perguntar uma coisa então. Quando nós passamos para o lado de lá, o que nós levamos? O que nós levamos? O que é importante? O que acho que a ternura de tudo, o amor. Como tu foi com o teu animalzinho de estimação? Como tu foi com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu vizinho, com todas as pessoas que passaram pela tua vida? Foi que eu senti da árvore, tá? Esse entendimento aí, esse entendimento intrínseco da árvore. A árvore, que ela foi eu, pelo minuto eu acho que eu também fui ela fui eu voltei com essa coisa intrínseca, essa informação intrínseca. Que eu levo pra lá? Todo amor, ternura que eu senti aqui. Isso aí que vai ter um valor lá. Todo amor que eu senti por uma florzinha, por uma borboleta, pelo ser humano, pelo animal. Ou seja, tem novamente a ver com um amadurecimento do livre-arbítrio? Carlos, vou falar por mim, porque é um ensinamento de minha mãe, que ela diz que o sentimento amor, o sentimento perdão é sentimentos nobres e divinos, e que muitas vezes nós humanos
não temos ou não temos na proporção que deveríamos ter. E ela disse que quando você não tem, você tem que pedir de Deus que Ele te dá. Porque Ele tem. E o livre-arbítrio teu de dizer, consciência, eu não tenho essa capacidade de perdoar essa pessoa que me fez mal, que não me faz bem, eu não tenho, eu sou frágil, eu sou humano, mas eu sei que Deus tem, e eu vou pedir para Ele, eu vou insistir, até isso internalizando dentro de mim, e Ele vir me colocando. Então é um livre-arbítrio eu pedir também, mesmo eu não tendo nascido, sabe? Isso também é livre-arbítrio, eu reconhecer que eu não tenho, mas eu sei que Deus tem, pedir dele. Então, assim, isso aí é livre-arbítrio, porque parece que assim, a pessoa diz assim, mas o que eu posso fazer se eu nasci com um gênio forte e eu não perdoo? Fui eu que nasci assim, foi Deus que me fez assim. Mas, certo, você não tem, né? Que certas pessoas têm mais isso e outras menos. Não está condenado porque não tem. Mas você sabe quem tem? Você sabe que é o divino, que é o dono do amor, que você veio pra cá pra amar. Pede pra Ele, que Ele vai te dar. Porque eu já me deparei com tantas situações difíceis. Você foi pro pé de Tucumã sem saber que estava indo para o pé de Tucumã, certo? Eu terminei de fazer a minha análise do meu eu lá fora. Eu vi, e foi o primeiro que eu dei conta. Mas peraí, deixa eu explicar. É como a câmera tá aqui filmando e o foco dessa câmera tá em você, né? Que tá daí pra aí, tá em você. Mas lá no fundo eu tô vendo umas coisinhas ali. Quando eu tô vendo aquelas coisinhas ali, o meu foco vai para aquela coisinha. Não é que as outras deixem de existir. Então todas as plantas estavam ali, mas o meu foco foi aquele pé de Tucumã. Como se eu fosse meio que atraída para ir lá para ele. E eu fui. O fato de você sentir que o pé de Tucumã era muito mais do que o pé de Tucumã faz você pensar que a natureza em si, ou com certeza me faz pensar que a natureza em si é muito mais do que a natureza em si. A natureza em si é um presente de Deus todos os dias para nós. Nasceu um pezinho de rosa, é inédito, ele está nascendo, primeiras folhinhas, é o presente que ele está te dando. Então eu pergunto, você encara o planeta como sendo, o planeta Terra como sendo vivo? Sim, vivo. Nas nossas mãos. E eu choro porque eu acho que a gente não está cumprindo nosso papel com ele. Ele honra todos os dias o papel dele com a gente. Mas a gente que desde os primórdios, não digo assim só eu, não digo desde os primórdios da humanidade. E ele vai reagir. Eu sinto. Tipo assim, entenda, não foi ninguém me disse nada. Não houve nada me dizendo. É uma coisa que eu sinto, que ele vai reagir aos poucos. Que não é culpa do planeta, não. Você falou do pé de manga, mas só o pé de Tucumã conversou com você. Só o pé de Tucumã conversou comigo e só o pé de Tucumã não era real, porque o pé de manga era real. Ele existia lá. Eu não sei se ele ainda existe hoje, que acho que ele não existe mais não, que trocou de dono lá o local. Falando sobre a percepção espacial, você sentia durante a sua experiência que você tinha uma visão maior do que aqui, tipo esférica, para todos os lados ao mesmo tempo? Eu sentia, mas assim, o que interessava era que pegava mais, né, que eu posso dizer. Senti que via tudo, eu sentia, mas o que me chamava a atenção era aquilo que o foco ficava naquilo, né? E quando você se interessava por uma coisa como, por exemplo, o pé de Tucumã, você sentia que você ia até ele ou que ele vinha até você? Ou a realidade vinha até você? Aí, olha, porque eu me pego porque eu fui até ele, né? Eu tenho convicção disso. Só que quando eu fui ao pé de manga, eu fui porque ele falou do pé de manga. Quando eu estava no pé de manga, ele me exemplificou falando do pé de
de banana. E eu fui o pé de banana. Mas aí eu não sei se eu fui o pé de banana ou o pé de banana veio a mim. Aí quando ele me falou que em breve ia ter abacaxi, que realmente era verdade, minha mãe tinha plantado os abacaxi, eu fui ter o pé de abacaxi. Ou ele veio até mim, não lembro, isso aqui foi ali, eu vi ele. E o pé de abacaxi que você viu já plantado, enquanto que na realidade ainda estava crescendo? Eu acho que ela ainda nem tinha plantado ele. E você já viu na experiência o pé de abacaxi? Uhum. Eu tive muita dificuldade de falar disso porque eu não entendia. Eu não entendia essa coisa do voltar ao tempo, que eu, no caso, o pé de Tucumã foi derrubado, eu tinha 7 anos. Voltei, ele estava lá como algo no passado. Que ele era do passado, estava naquele presente. O pé de abacaxi foi plantado, os pés de abacaxi foram plantados bem depois. Ele estava ali como... Então, eu não entendia isso. Eu voltei muito confusa. Quando você compara o tempo que tomou essa sua experiência, e você pode levar em conta as duas experiências de quase morte que você teve, com o tempo que passou aqui, enquanto o seu corpo estava aqui, qual a relação de medição de tempo que você faz? Minha mãe fala que não durou. Minha mãe disse que acho que no máximo uns 3 minutos. Aqui. Lá do outro lado, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Eu não sei te falar se foi só 3 minutos. Não, eu tenho uma impressão que se fosse puxar pra cá, né? Todas aquelas circunstâncias, aquelas interações, se fosse puxar pra cá, levaria um tempinho. Mas você sentia a existência do tempo lá, ou você prefere dizer, como alguns já disseram, que o tempo lá é diferente ou que não existe? Não sei te dizer. Eu preferi dizer que o tempo não existe. Eu acho que podia dizer que não se mede como é aqui. Não é a mesma equivalência. Tem uma coisa que me chamou a atenção. O seu vizinho que veio acudir você e a sua mãe quando você estava engasgada, me chamou a atenção que você voltou da experiência para o seu corpo, mas você não voltou para o seu corpo na hora que ele te deu o murro. Quando ele deu o murro, você voltou a respirar. E que você disse que doía respirar novamente. Mas você voltou para o seu corpo, e mesmo que aparentemente inconsciente, naquele momento você passou a escutar, inclusive o seu vizinho perguntando para sua mãe que vocês já tinham feito respiração boca a boca, já fez isso, já fez aquilo. Então já havia uma volta para o corpo, mesmo sem domínio do corpo, naquele instante. Estou correto? Está corretíssimo, porque tudo aconteceu na cozinha, né? E aí minha mãe, ela me puxa para a sala para pedir ajuda dos vizinhos da frente, porque a cozinha é a parte de trás, né? E ela me puxa com dificuldade, que eu acho que eu sou um pouco pesado para ela, pra frente. Tinha uma areazinha assim, de madeira, assim. Como é que vocês chamam aí? É a área mesmo, né? E ela me puxa ali, pro lado de fora da casa, tá? Mas eu entro no meu corpo quando ela está me puxando. Eu acho que eu estava na metade da casa. Que eu já sinto dor dela tá puxando meu pé pelo chão, assim, tá arrastando assim pelo chão, assim, né? Vai me arrastando. Eu já sinto dor ali, eu já escuto vozes, mas eu não tô respirando ainda. Mas assim, é um engraçado que eu não sei te explicar se isso que eu vi dentro do corpo ou se eu tava fora do corpo quando eu vi. É que eu vi o meu vizinho vir. Eu vi que ele pensa, eu vi o pensamento dele, que ele pensa, vou pelo portão, e depois ele pensa, vai demorar se eu for tentar abrir o portão. E ele decide pular a cerca. Eu vi o pensamento dele. Você viu o pensamento dele e você enxergou também ele?
Sim, tudo que ele fez, desde vir lá da casa dele, que não era, não, ele escutou os gritos, porque ele era uma pessoa muito, como se chama, solícito, né? Muito ligado a gente lá em casa. Tem uns certos vizinhos, hoje em dia quase não existe mais esse tipo de vizinho, que é tão ligado na tua família que é como se fosse um parente teu, né? E ele era meio isso. Ele era especial. Simultaneamente, você ouvia o pensamento dele, digamos assim, você enxergava a vinda dele e ao mesmo tempo você se sentia dentro do corpo, sentindo as dores do corpo, tudo ao mesmo tempo. Não, deixa eu explicar. Isso aí, eu não tenho essa percepção, isso que me deixa encucada. Em que momento foi que eu vi isso? Mas que eu vi ele fazendo isso, e que eu senti. E que eu vi no pensamento dele, eu vi o pensamento dele. Eu vi o pensamento dele desde de que ele estava lá no terreno, que não era tão pertinho. Nosso terreno dava 30 metros e o dele dava mais 30, ou mais 40, que eles tinham dois. E ele estava lá atrás. Ele escutou os gritos da minha mãe, ele estava lá atrás do terreno dele, e eu vi isso. E ele escutou e ele nem sabia o que estava acontecendo, mas ele já vem correndo. Quando ele percebe, ele pensa, se eu for pelo portão, eu vou demorar a chegar lá, eu vou pular a cerca. E ele pula. E eu quero te dizer que ele era um vizinho especial. Ele não era uma pessoa com todas as capacidades cognitivas, tá? Ele era uma pessoa especial. E a gente tinha um carinho muito grande por ele e ele tinha um carinho pela gente também. Mas eu pergunto, no que isso difere do que eu contei? Você viu o pensamento dele, sentiu o pensamento dele, você enxergou a aproximação dele. Onde você estava nesse momento? Você já não estava no corpo? Eu creio que eu estava no corpo, só que eu não entendo também como é que eu estou no corpo e eu vejo isso. Eu não entendo. Não entendo. Isso aí, pensa, toda vez que eu paro pra pensar de como que isso aconteceu. Eu tava no corpo, mas que eu vi isso. Então, falando sobre isso, de sentir, de perceber o sentimento dele, o pensamento dele, eu pergunto, depois que você teve essas duas experiências de quase morte, você continuou ou passou a ter essa capacidade de ler o pensamento das pessoas ou de sentir o sentimento delas conforme elas se aproximam, em algum caso? Ler o pensamento não, que esse aí é demais, né? É muito mágico, a gente pensa, não seria nem legal. Mas eu entendo, deixa eu explicar o porquê que naquele momento parece que é sem importância ver o pensamento dele, ver que alguém vinha, mas era porque antes de sair do meu corpo, ao tentar respirar, eu senti um desespero muito grande por não conseguir e ter certeza que eu ia morrer. E ao voltar pro corpo novamente, eu ainda tô sem respirar. Então aquela visão foi importante para mim ali, para mim, meu espírito não se apavorar que a ajuda já estava vindo. Entendi. Mas depois da volta, você... Eu tenho, que eu posso chamar de quê? De intuição, não sei. Mas eu sinto quando alguém tá carregado de muito problema, quando alguém não gosta de mim, quando alguém, sabe, eu sinto, não sei explicar. Quando alguém tem um carinho maior, quando alguém tem um carinho menor, mas e quando algo ruim vai acontecer, quando alguém chega preocupado, tô preocupado que o fulano ainda não chegou, eu sinto quando essa preocupação faz sentido ou não faz sentido. Teve uma amiga minha que ficou entre a vida e a morte, eu pressenti antes, falei pra minha mãe, orei por ela, e depois, tarde da noite, o marido me liga pra me falar, antes dele me falar, eu já pergunto, já me antecipo a entender o que está acontecendo, mas isso não é algo constante. Você diria que essa porta de comunicação com esse lado de lá
ficou entreaberta? Ou, falando de outra forma, você voltou a sentir aquele acolhimento do Tucumã, daquela voz que falou pelo Tucumã, em algum outro momento da sua vida, depois das 2 EQMs? Muitos momentos. Ou seja, a porta continua entreaberta. Sim. Mas assim, eu tenho a impressão que ela pode estar aberta para qualquer um. E você sente como se fosse uma intuição ou você escuta? Eu sinto um sentimento pleno quando eu senti. Às vezes que eu senti. Isso te ajuda no livre-arbítrio? Eu creio que sim. Veja, Carlos, deixa eu te falar, as vezes em que eu senti em vida, sem ser caso de morte, em vida, que eu senti foi porque eu busquei muito. Eu estava passando por um problema e eu me dei conta que eu não conseguia sozinha com aquela dor, com aquele problema, e eu busquei e não teve resposta imediata. Demora de 5. A última vez que eu senti comecei a sentir o problema no sábado e a resposta veio na outra sexta, né? No sábado, aos quase 7 dias. Veio na sexta de manhã. E de que forma veio a resposta? Numa forma de uma alegria intensa. Uma alegria, uma certeza que ali eu não estava sozinha. Preenchimento completo, total. Nenhum problema era grande ali. Isso me lembra a frase que muitos dizem, que nunca estamos sós. Você assina embaixo dessa frase? Assino, mas para o bem e para o mal. Não é só para o bem, porque eu já tive experiências de presença que não era boa. E desenvolvi uma síndrome do pânico por conta de presenças que não era boa. Depois dessas 2 experiências, você teve dificuldade em se encaixar numa sociedade onde quase ninguém entende o que é isso, pelo que você passou? Primeiro, eu mesma não entendi que eu tinha passado, né? Eu mesma não entendi. Eu não tive, não. Mas eu tive diversos momentos de vontade de sentir de novo a ternura, o amor daquela árvore. Muito momento, sim. De novo, queria sentir. Queria de novo. Você, quando olha para o céu, você sente saudades? Às vezes. Tive um sonho muito real há poucos dias. Eu tenho muita apneia do sono. E aí eu tava dormindo e eu tive uma apneia de sono muito intensa. Toda vez que eu tento respirar, Nessa eu desisti, porque eu tentei de tudo, não consegui. Então puxa, vou morrer. E eu me vi nas nuvens, mas não é nessa nuvem aqui do céu. Eu dava a impressão que eu tava num lugar que tinha nuvem. E eu disse assim, até que eu comemorei. Lá, minha consciência comemorou por estar lá. Até que enfim eu voltei. Que bom estar aqui. Só que eu não vi ninguém. Eu só vi a nuvem e um lugar muito gostoso de estar. E aí eu sabia que eu ia encontrar alguém ali, com alguém que eu não vi, deixo bem claro, nunca vi Deus, nunca vi Jesus, creio que não. Somente em forma daquela árvore lá, que eu acho que... Mas fora isso eu nunca vi, mas senti presenças. E aí eu senti que ao caminhar ali por aquela nuvem ali, por aquele caminho, eu ia encontrar alguém. Estava intrínseco a informação. E aí a pessoa disse assim, a informação veio aqui, ó, se você vê, você não volta. E aí eu falei, eu comemorei. É tudo que eu quero, eu não vi a hora de chegar aqui. Mas aí, naquele momento, eu lembrava da minha mãe,
E que minha mãe, é real, ela é uma pessoa muito desesperada. Qualquer coisa ela fica. Ai, ela é muito assim, ela se apavora muito, principalmente em relação à questão com o filho. Ai, meu Deus, sabe assim. E aí eu lembrei que se eu ficasse lá, eu ia deixar uma mãe aqui desesperada. E ela já perdeu um filho que até hoje ela não. Eu acho que nenhuma mãe administra uma perca, assim. Até hoje ela chora, ela lembra, ela sofre, ela fala com todas as forças que não vê a hora de vê-lo. Então eu lembrei isso lá nesse dia que eu tive a apneia do sono. E aí eu disse assim, eu quero voltar então pela minha mãe, porque se ela souber que eu morri, se ela souber que eu não volto, ela vai ficar desesperada 2 vezes. E aí essa voz, não sei se foi voz, falou, qual mãe? Eu falei, a minha mãe, que tá lá na terra, a minha mãe. Ele perguntou de novo, qual mãe? Eu falei, a minha mãe, minha mãe. Ele perguntou outra vez, 3 vezes, qual mãe? Eu falei, minha mãe, falei o nome da minha mãe, a minha mãe. Aí, pá, eu voltei. Eu falei pra ela, mãe. Muito esquisito, perguntou 3 vezes, qual mãe? Mas minha mãe. Eu tô intrigada. Você está intrigada até hoje sobre isso? Faz poucos dias que isso aconteceu, mas eu tô intrigada. E eu já falei pra ela, falei, mãe, olha, mãe. Perguntou 3 vezes, qual mãe? Eu tive que falar que era teu nome todinho pra poder deixar voltar. Quando nós conversamos pela primeira vez, você comentou que você não conhecia as EQMs e que você chegou ao canal de uma forma que me chamou bastante atenção. Você gostaria de contar sobre isso? Eu tenho mania de todos os finais de ano fazer uma lista de desejos que eu quero que aconteça durante o ano. Então, 2020, 2021 para 2022, eu fiz uma lista de desejos. E nessa primeira coisa de desejo que eu pedi foi assim, escrevi para ser bem sucinta, mas fiz uma oração da minha lista. Falei, Senhor, eu sei que eu já tive uma ligação de diversas maneiras, tive provas da tua existência, não tenho a mínima dúvida que existe, né, e que aqui é só uma fase. Mas eu gostaria muito de te conhecer mais no seu íntimo, sabe? De uma maneira que me confortasse esse pensamento. E foi o primeiro desejo da lista. E eu grudei na parede. E aí, se eu faço a lista em novembro, dezembro, quando foi em fevereiro, eu tava ouvindo na minha casa, arrumando minha casa, fazendo faxina. Botei lá no YouTube. Nesse tempo, eu tinha comprado televisão grande que pega o YouTube e colocado na internet há poucos dias. Eu só usava a internet do celular e quase não entrava pra ver YouTube, não. Aí coloquei pra escutar a música do Vitor e Léo. Coloquei lá, pesquisar Vitor e Léo. Aí pesquisei, apareceu a primeira música deles. Quando foi trocar pra segunda música... Ah, tá. Antes disso eu tive um sonho. Desculpa, eu não contei do sonho. Antes disso acontecer, eu tive um sonho. Confirmando assim, você vai conhecer mais sobre mim. Em breve, mais informações vai chegar. E eu acordei com isso, né? Mais informações vai chegar. Aí eu pesquisei lá, Vitor e Léo. Primeira música do Vitor e Léo passou, e eu coloquei pra ficar passando o CD inteiro dele, aqueles que aparecem no YouTube, CD completo. Mas não passou para a próxima música do Vitor e Léo, passou para uma EQM. E como eu estava ocupada lavando louça, com a mão molhada, eu não pulei. Eu só não pulei por isso. E aí eu escutei, eu nem sei quem foi a pessoa, tá? Porque eu estava ocupada na cozinha, eu só ouvi a voz. E a pessoa começou a falar aqui e tal, sobre a EQM dele, não sei o que. Era uma mulher da EQM dela.
E no início eu pensei, puxa vida, lavar essa louça, depois eu vou pular, porque eu tô ouvindo música, não é isso? E aí aquilo foi me envolvendo. Eu ouvi a primeira, todinha, né? Assim, foi me interessando, e eu ouvia e fui ouvir mais, e maratonei no seu canal, e fui entendendo a mim mesma. Cansada, fui dormir, e aí veio a confirmação no sonho também. A partir de agora você começa a entender mais um pouquinho de mim. E eu entendi que aquela mensagem do entender, não falando do seu canal, mas eu entendi intrinsecamente que estava falando das experiências das pessoas do seu canal. Tendo você vivenciado experiências tão profundas, o que você quer nos deixar como mensagem final? Eu quero deixar como mensagem final para as pessoas que vão assistir que não devemos nos preocupar com após a morte. Ai, meu Deus, vou acabar. Não, somos infinitos, assim, eternamente existiremos. O que devemos nos preocupar é com como a gente lida na vida com o outro, como a gente ama, como a gente cuida do outro, em todos os sentidos de outro, tá? Quando eu falo de outro, eu falo da plantinha, do animalzinho, do ser humano que te dá amor, do ser humano que te faz raiva, daquele que te dá trabalho, daquele que tu dá trabalho, de uma forma bem ampla, porque foi isso que eu percebi, que fica a ternura, o amor, não é o que tu és, não é a posição que tu ocupa, não é nada disso que importa lá. Foi o que eu percebi. Entre tantas coisas, e assim, os teus valores mudam. E o que tu acha que tem valor aqui, quando tu chega lá, tu vê que realmente o valor não era aquilo, é outro. E é esse da ternura, do amor, da doação, se doar, né? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?